Olá, vamos lá, parte 2, pediatria, aula 1, desculpa aí. A gente tem que ter, né, uma parceria em relação, foi uma parceria bem sucedida que nós tivemos, né, com os profissionais da saúde, com os artistas, né, interagindo aí com as crianças, tá? Mudanças no comportamento a gente conseguiu ver, a maior colaboração com os exames e tratamento, melhora na comunicação, diminuição da ansiedade também, tá? Vamos lá para o segundo slide. A criança, né, com um ursinho pimpão é um aperto de mão, também é humanização. Deixa a criança com o brinquedinho dela, tá? Nós temos aí no Brasil um Programa Nacional de Humanização e Assistência Hospitalar, né, criada em 2000, tá, pelo SUS, referente aí, né, a promover, né, e prever em várias formas ação, avaliação periódica das crianças, tá, a satisfação também dos usuários e dos profissionais também. Se fundamenta principalmente na capacitação permanente dos profissionais, tá? Criação das condições para a participação ativa do usuário, a participação da comunidade organizada com parcerias e agentes públicos, né, em ações de apoio, acompanhamento do serviço também. Slide. Enfermagem pediátrica, né? Nós devemos ter amor às crianças, proporcionar bem-estar, dar atenção, carinho, orientação à família. O profissional de enfermagem, né, deve ser alegre, otimista, responsável, gostar de criança, ser assíduo, pontual, boa higiene, aparência também pessoal deve ser, tá? Vamos aí. A criança doente hospitalizada, né, é uma situação crítica e delicada. A hospitalização é considerada uma experiência estressante tanto para a criança como para a família, impondo aí mudanças diversas, né? A ruptura aí de vínculos afetivos do paciente com a família e com o seu meio, né? Que ele acaba, né, perdendo, principalmente seu quarto, os amiguinhos, né? Os seus brinquedos, né? Tudo acaba lá, tá? Vamos lá. Próximo slide. Acontece. É normal. Mas admissão do paciente, tá? Deve se preparar aí o local onde a criança e seu acompanhante irão ficar durante a internação e o quarto, o leito de acordo com as necessidades, né? E aí devemos também utilizar critérios, né, em relação às faixas etárias e às patologias, tá? Receber as crianças na unidade, procurar estabelecer conhecimento, né, confiança com seus familiares, né? Apresentar a criança e seus acompanhantes também à equipe da enfermagem, o local onde ele vai ficar é importante. Aviso mega importante, principalmente agora na época de pandemia. Vamos fazer lavagem das mãos, tá? No início do trabalho, no término do trabalho, né? Quando a gente estiver fazendo algum procedimento, antes e após, né? Entrar no quarto do paciente, né? Após suar o nariz, antes das refeições, após utilizar o banheiro, né? E ao sair do quarto de isolamento, né? Toda vez que a gente for algum procedimento, a gente deve fazer lavagem das mãos. A anamnésia é a obtenção de informações necessárias, né? Para planejar assistência de enfermagem. A gente precisa reconhecer as prioridades de quem está sendo atendido, principalmente se for uma criança, tá? Exame físico, né? O profissional deve conquistar a amizade da criança, né? Me solicitar, quando possível, sua colaboração, ser simpático, contar uma história engraçada, oferecer um brinquedo, um objeto, né? Que acaba lhe agradando, se possível. Também devemos chamar a mãezinha para a participação da anamnese. Nunca vai fazer alguma coisa sem antes, conversa com a mãe, conversa com o paizinho, quem estiver ali acompanhando, fala o procedimento que você vai fazer e pede ajuda da mãezinha. Verificação de sinais vitais, a gente vê a temperatura, pode ser na área axilar, oral, via retal e via inguinal, tá? Ou a frequência cardíaca ou pulso, a gente vê na pulso podálico, radial, carótido, que é mais fácil, tá? Respiração, a gente faz um levantamento ali do tórax do paciente ideal, tá? Pra gente ver ali a respiração.
E a pressão arterial a gente consegue ver também no braço, na coxa, na perna, tá? Aqui são alguns parâmetros desses, tá? Axilar, bucal e retal tem diferença sim, tá? Esses daqui são alguns parâmetros da frequência cardíaca, tá? Em relação à faixa etária. Aqui nós temos alguns outros parâmetros em relação à à frequência respiratória. Olha aí, de 0 a 2 meses, 60 movimentos respiratórios por minuto, tá? E aqui nós temos valores aí da pressão arterial, tá? Aí, ó, de 0 a 3 meses, 75 a 50. Olha aí. Aqui nós temos a incubadora. A incubadora ela serve, né? Contém uma balança, um pêndulo, que a gente acaba aí fazendo, medindo a pesagem do bebê, tá? Tem que tomar cuidado com essas travas aqui, tem que ser bem travado, tá? Aqui tem um catéter de oxigênio que nós podemos colocar e o bebê consegue, a gente consegue saber qual é o peso do bebê. Na incubadora a gente consegue ter a temperatura ideal para o bebê. Na incubadora nós conseguimos, além de ser um berço, né, a gente também pode fazer fototerapia também com o bebê, tá bom? Vamos lá. Próximo slide. Pesagem do latente, né, que também é importante. Quem faz essa pesagem do latente geralmente é o médico pediátrico. Ele vai fazer na consulta, tá? Se precisar, se for um bebê ainda não fica de pé, aí a gente vai com ele aqui nessa balança mesmo, tá? Se for na fase pré-escolar, a criança já consegue já ficar de pé, aí ele vai nessa balança normal que a gente usa. Antropometria, tá? São medidas que a gente vai vendo, né? Aferindo o comprimento do bebê, né? A temperatura, vai ficando esses sinais, tá? Interessante, precisa fazer, principalmente se nós precisamos agindo da melhor maneira, tá bom? Nós temos o perímetro cefálico ou craniano, como se pode dizer, com a gente consegue ver o parâmetro em relação à microcefalia e hidrocefalia, tá? Outro. Perímetro abdominal, a gente consegue também saber o torácico. O torácico, a gente vê anomalias em relação à parte torácica, e abdominal a gente vê principalmente hepático, né? Algum problema ali abdominal, tá bom? O que mais que nós temos? Alimentação são um dos fatores nocivos adversos à amamentação, né? É fundamental que a mãe seja auxiliada nas dificuldades de amamentar, evitando aí desmame decorrente da hospitalização, tá? A alimentação artificial é prescrição médica de acordo com a idade e a patologia da criança, tá? Se possível, deve ser estimulada a oferecer a mamadeira, né? Conforme aí a prescrição médica, tá? A higiene do bebê, nós devemos fazer a higiene da criança, sem respeitando, fazer um banho de imersão ou de aspersão, né? Sempre priorizando aí orelhas, unhas, as mãos dos bebês, as costas, né? O caminho, tá? Sempre lá bem. E aqui tem o banho de imersão, né? Durante o banho, pense em deixar o bebê em um segundo sequer sozinho, jamais deixar o bebê sozinho, tá? Aqui a gente tira a roupinha dele, embola aqui numa toalhinha, lava a primeira cabecinha, segura ele sempre com o shampoozinho neutro, tira a roupinha dele, depois a gente coloca ele para lavar, né? Vira ele nas costinhas e aí já está pronto para o banho. Essa foi a aula de hoje. Beijo, fiquem com Deus.